Boné de tomate! Boné de tomate! Hoje eu vou gravar aqui com meu bonezinho de tomate. Desculpa o grito, gente. Eu tô empolgado nessa sexta-feira de muita chuva aqui em São Paulo, ó. Aprimorei um pouquinho o meu cenário, coloquei uma caricatura minha lá no fundo para você saber que é o podcast do Eduardo Montoni, que sou eu, comediante, jornalista e muitas outras coisas mais. Atleta amador e várias definições da sua escolha. É meio contraditório porque você viu na thumb que hoje o episódio é Parei de Fumar, né? E sem mais delongas, antes de eu começar a explicar um pouquinho, falar um pouco do meu episódio, do meu podcast, você, por favor, hypa, se inscreve no canal se você está gostando desse conteúdo, curte e compartilha. Aí você pergunta, Edu, mas não é ao vivo, mas você fala que é ao vivo? Eu vou explicar. Gente, eu não sei editar muito bem e ainda não estou fazendo investimentos em edição, então eu quero gravar meu podcast no ao vivo, uma vez por semana. Esse é um dos conteúdos que vai ter aqui no canal para que a gente possa ir evoluindo e divertindo. Então, se você está gostando desse conteúdo, você vai curtir. Se você não gosta desse, obviamente, você não vai curtir, mas passa para alguém e fala, não gosto, vê se você gosta. Pelo menos você gosta da minha pessoa. Se você não gostar, dá dislike também, que chega nas pessoas e por aí vai. Hoje eu vou falar um pouco sobre como eu parei de fumar, né? Essa é a ideia do meu podcast. Então, eu não vou enrolar muito, eu quero ir direto pro episódio, assim. Eu só queria contar um pouquinho pra vocês, que é o seguinte. Como que eu comecei a fumar, né? Qual que é... Por que que eu comecei? Eu, como vários jovens aí na vida, né? É, eu não acho que isso se aplica a todo mundo, mas eu comecei a fumar quando eu tinha 16 anos. Não que se aplica a todo mundo começar a fumar muito cedo, mas eu comecei a fumar porque eu queria me encaixar. Como? Que nem peça de Lego? Jamais. Não, eu queria me encaixar socialmente falando. Sabe quando você quer tá mais próximo das pessoas, você quer ter amigos, aí você vem com aquele papo, ai Edu, mas você não é todo mundo. Claro que eu não sou. Hoje com 32 anos eu tenho maturidade e ciência de escolher amigos ou andar com pessoas que tenham pensamentos próximos aos meus, sabe? Ou que sejam pessoas que tenham um bom coração. Enfim, todo mundo acaba fazendo isso. Você vai para uma tribo, para um nicho, para uma galera que é parecida da sua, né? Como um todo. E isso não foi diferente para mim, né? Hoje em dia, evoluindo, eu consigo perceber que isso foi gradativo e foi importante para mim. Mas, quando eu tinha 16 anos, vocês perguntam assim, você pularia de uma ponte junto com seus amigos? Sim. Você comeria cocô junto com seus amigos com 16 anos? Comeria. Você faria samba do esquindolelê, olalá, junto com seus amigos, se você não quisesse fazer? Sim, naquela época, isso eu tô falando sobre mim. E eu tenho certeza que existem várias pessoas que são muito parecidas com isso. Eu fazia, entendeu? Então, assim, de forma resumida, como é que foi a primeira vez que eu me lembro, assim, que tá na minha cabeça, que eu tive contato com cigarro? Eu tinha dois amigos meus e eles olharam pra mim e falaram assim, Edu, a gente tinha um trabalho de geografia pra fazer na época, eu tava acho que na oitava série, segundinho, gente. E aí eles falaram assim pra mim, olha, vamos fazer esse trabalho de geografia, mas pode ter uma birita, uma cervejinha? Eu falei, pode. Pode ter um cigarrinho? Eu falei, pode. E eu não fumava na época, porque pra quem já fumou a primeira vez, você precisa tragar. Tragar não é trazer. Não faça esse tipo de piada. A gente não aceita criança, não. Ai, você traga? Então traz pra mim. Não faz esse tipo de piada. Tragar não é trazer. Então, fazendo esse... que é importante pontuar isso, que eu não quero que ninguém faça esse tipo de piada nem comentário aqui no meu canal, é o seguinte. Eu fui lá e o cara falou assim, ó, eu falei, não sei fumar. Ele falou assim, tá, é só você fazer, pega o cigarro, faz... engole. Eu fiz isso. E na hora que eu fiz a primeira vez, eu fiz assim, ó. Cara, deu uma tosse. Deu uma tosse. Que é aquela tosse de fumante, a pigarreira do vilão, né? E aí, nessas tosses sucessivas, eu falei, cara, isso é muito ruim. Mas aí você vai fumando aqui, fumando ali, uma hora isso passa, você se acostuma. E fumar, é aí que eu queria chegar. Fumar também é hábito, também é se encaixar, também é estar junto das pessoas, né?
E foi isso pra mim também, né? Eu fui fumando, eu fui ganhando esse hábito, eu fui, sabe, fumando cada vez mais. E até chegar um momento que minha mãe comprava cigarro pra mim, entendeu? Com 16 anos. E isso não era uma coisa tão bacana assim, né? Não da minha mãe comprar, mas tô falando assim, o ato de fumar em si, com certeza não é alguma coisa que deveria se perpetuar. Por isso que você vê que, tipo assim, nos anos 80, nos anos 90, acho que até os anos 90, a galera fumava dentro do avião, a galera fumava no carro, ainda fuma, mas fumava com muito mais frequência, fumava dentro do restaurante. Tinha área de fumante dentro do restaurante. Você tinha uma cadeira de fumante, né, uma área ali no fundo, e, cara, pô, absurdo. Hoje em dia a legislação melhorou muito, né? Ela faz com que fique mais difícil pro fumante, né? Por exemplo, tipo, nesse tempo aqui, ó, tô olhando pra minha janela, por isso que eu olhei pro lado. Nesse tempo de chuva, né? O que a galera faz? Meu, eu já fiz isso várias vezes. Você coloca, abrir uma fresta da janela, coloca a cara assim na janela e fuma assim, ó. Sabe? Tomando chuva. Já vi isso 1 milhão de vezes. De ficar na beira, sabe? Tipo, da sacada do prédio, você fumando assim, sabe? Então, a gente acaba se humilhando assim, né? Então, o que eu quero dizer, a legislação ajudou muito a impedir fumar. Só que nessa época, nos 80 e 90, era elegante fumar. Você vê um monte de filme assim, ó. Vou dar um exemplo de um filme uma série, Thomas Shelby. Eu que sou fumante, né? Que era fumante na época, assistindo Peaky Blinders. Meu, o cara fuma um cigarro atrás do outro, sabe? Pô, te induz a fumar. Entendeu? Você fala, pô, e principalmente pra geração mais nova que gosta de um filme ou do outro, o cara fala, ah, meu, fumar é bonito. E até os anos 80 90 era elegante mesmo. Então, eu vejo pelos meus pais. Meus pais achavam bonitinho fumar. Tanto que os dois começaram a fumar com 14, 15 anos. Meu pai fumou dos 14 até os 30, minha mãe fumou até os 40 e poucos, 50 anos. Ambos pararam de fumar. Mas é um pouco por causa disso, entendeu? Porque os caras achavam bonitinho, achavam legal. Então, pra mim também, não era por conta disso, mas também era pra me socializar, pra entrar, pra estar junto da galera. Mas com o tempo você vai percebendo que isso não era legal. Então, quando eu era jovem, aí eu entrei na academia, a galera falava assim, ó, cigarro e academia. Cigarro e academia. Não combinam um com o outro. Você vai querer um, você vai querer outro. Você quer ganho na academia? Para de fumar. Porque tem inúmeros malefícios que eu posso citar. E aí eu larguei, beleza. Aí eu retomei a fumar depois. Eu ficava, eu era aquele fumante sapeca. Eu comprava um cigarro, fumava dois, jogava fora. Eu conseguia viver assim. 2019, um pouquinho antes da pandemia, no ano todo, eu tava fumando desse jeito. Eu fumava no final de semana, não fumava na semana. Fumava no final de semana, não fumava na semana. É como se eu não quisesse assumir alguma coisa, entendeu? O que é péssimo, né? Mas eu estava utilizando alguma coisa como um malefício total na minha saúde. Mas com o tempo você vai percebendo, né, sobre inúmeras coisas assim, que além do cigarro ser um hábito, cara, ele e ser extremamente assim prejudicial para você, ele tem várias coisas que são ruins assim, sabe? Depois que eu parei de fumar, eu percebi isso, né? Que é o cheiro, né? Tipo, você não percebe você que é fumante, mas uma pessoa, tipo assim, depois que eu parei, que eu fiquei 1 mês sem fumar, tipo assim, tem uma pessoa que foi fumar assim e ela volta pra sala e faz assim, ó. Sabe, tipo, zumbi quando chega carne, quando chega ser humano, que eles fazem assim, ó. Todo mundo sabe que você fumou. Eles fazem que nem o guaxinim, eles olham pra você direto, entendeu? Porque dá pra saber, entende? Eu não tinha essa percepção. Você fica fedendo a cigarro, né? É... E é um hábito mesmo. Por exemplo, recentemente, cara, como eu tava comentando de fumar, eu tinha horário, assim, depois do almoço, antes de dormir, de manhã. Se você mantém essa rotina, sabe? Tipo, é a mesma coisa da academia. Tipo, no começo é muito difícil pra você ir, sabe? Depois que você faz 20 dias, 15 dias de exercício, você se acostuma. Entendeu? Você fala, ah, mano, beleza, pro ser humano é rotina. E o cigarro também é. Só que ela está associada à nicotina, que é um prazer, né? Que, enfim, eu não sou químico nem cientista, mas todo mundo sabe muito bem sobre isso, né? Aí, qual que foi a parada de eu voltar a fumar? Eu voltei a fumar porque na pandemia, eu tava fumando em 2019, como eu citei, só que na pandemia, quando voltou,
quando fechou, né, teve a pandemia 2020 do Covid, eu comecei a fumar, mano, em casa, entendeu? Eu não saía, então eu não fumava só final de semana. Eu falava, vou fumar um cigarro na segunda, um cigarro na terça. Mentira, entendeu? Você se engana. Então você começa a fumar de maneira totalmente residual, para não dizer outra palavra. Eu tava buscando uma palavra de constância, mas é isso aí, você entendeu. E aí, cara, esses malefícios foram depois da pandemia, eu fui percebendo que. Eu falei um pouco no episódio aqui da academia, você pode perceber, que o cigarro não era bom, porque, tipo assim, eu usava o cigarro como pré-treino, como pós-treino, como, sabe, pô, horrível isso. Eu falava, vou treinar, fumava um cigarro, subia, pô, fedendo a cigarro. Aí voltava, pô, treino bom, fumava. Cara, e você percebe que, tipo assim, pra tudo na vida, o fôlego que o cigarro te tira é importante, cara. Subir uma escada, amarrar um tênis, correr. E aí você se pergunta, Edu, você treina só pro benefício físico? Não, eu treino pro benefício mental e eu expliquei no outro episódio da academia também. Mas eu tava pensando esses dias, eu também treino pra fugir de um apocalipse zumbi, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu quero estar acima da média da população. Que é o seguinte, é a mesma teoria do urso. Se tem você e um amigo seu, vocês vão lutar contra o urso? Não, você tem que correr mais com seu amigo. Então, num apocalipse zumbi, eu tô preocupado com isso, correr mais com um amigo meu, ou tá bem fisicamente pra conseguir fazer esse manejo, entendeu? Então é isso. Então o fumar também é o perrengue, que era chato, que eu já citei, o cheiro, o hábito e principalmente também o dinheiro, cara. Um maço de cigarro é 14 reais. Pô, se você fumar, ó, eu sou ruim de conta, hein? Vai me ajudando aí. 5 maços, dá 14, 28, é mais de 100 reais. Se você gastar 100 reais por semana com cigarro, vamos supor, você vai estar gastando 400 pau por mês, cara. É muita grana fumando, entendeu? Às vezes, você vai no final de semana, você que é fumante aí, você fuma 2 maços, já gastou 28 conto no sábado. Cara, é muito dinheiro, mano. Você tá gastando 60 pau com cigarro no final de semana. Sabe? No mês aí, bobeando, você gastou 600 pau, cara. 700 pau. Guarda isso numa poupança aí, cara. Dá pra você viajar, você vai guardar dinheiro pra você viajar num lugar legal. Você vai conseguir ter mais dinheiro pra, sabe, comer fora, pra se divertir. Então, tipo assim, não vale a pena, entendeu? E assim, eu quando era mais jovem, eu gostava de usar, de beber. Assim, muita gente gosta, e eu vou confessar. Eu gosto desse sentimento de estar bebinho, sabe? De estar alegre, conversar. Claro, eu não gosto daquele sentimento de você passar mal, de você cair duro. Eu gosto eu gosto de estar mais alegrinho de álcool. Mas o cigarro não te traz isso. O único prazer que o cigarro me trazia era a ansiedade. Ele ajudava, era um hábito para um escape. Tipo, você tem uma reunião, 2 reuniões, um projeto, 2 projetos, tá meio maluco nos projetos, o cigarro te dá esse escape, te dá esse relaxamento, entendeu? Você consegue ficar mais tranquilo sem o cigarro, entendeu? Então, com o cigarro, no caso. Então é isso, só que tipo assim, é meramente psicológico, entendeu? Então não tava me fazendo sentido mais o cigarro, entendeu? Então, por isso que teve várias coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo que tipo não fazia sentido. Era o hábito, era o cheiro, era o fôlego, era o dinheiro, era esse, sabe, tipo, era essa ansiedade que às vezes que eu achava que o cigarro tava tirando a ansiedade, ele não tava. Ele tava me deixando mais ansioso, porque eu fumava mais e tinha mais o hábito. Fora que, por exemplo, assim, você vai trabalhar no presencial, pô, eu tinha que descer 1.000 escadas pra fumar, pra voltar. Puta tempo, entendeu? Então, o que me afastou de fato, né, de parar de fumar aqui pra eu fechar esse episódio? Foi uma pneumonia. Eu não ia conseguir parar sozinho, porque teve uma época que eu fiquei 3 dias sem fumar, cara, é enlouquecedor, cara. Eu queria tirar a tampa da cabeça assim, ó, e jogar, sabe? Então, é muito difícil, assim, parar de fumar. Tem gente que consegue e fala assim, eu parei, sabe? Deu 2 dias, eu parei e já era. Meu pai foi isso, ele falou, vou fumar meu último cigarro, vou jogar fora e... Mas no meu caso, tipo assim, em junho, eu tive uma pneumonia. Eu fiquei uma semana meio zoado, achando que era gripe. Aí eu falei, vou tomar uns remédios de gripe e melhorei no final de semana. Quando chegou na segunda, eu falei, vou voltar pra academia. Eu tava uma semana sem treinar. Voltei pra academia, passei mal assim, comecei a ter febre de novo. Falei, não é possível.
Aí eu tava com algumas demandas no trabalho e eu não quis pedir folga ou ir no médico. Fui teimoso, fiquei até sexta, febre, só que eu já tava fumando menos. Quando eu cheguei no médico, o médico falou assim pra mim, cara, você tá com uma pneumonia severa. Comecei a tomar uns remédios, e aí eu já falei, cara, não conseguia fumar, já não tava conseguindo, porque eu fumava ficava muito pior, eu sentia, tipo, minha febre aumentava, eu tava com calafrio, pneumonia é duro, assim, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou perder esse hábito, entendeu? Calma aí que eu tô com vontade de espirrar, só um segundo. Aí, eu falei assim, vou perder esse hábito. E aí eu comecei a me forçar a perder esse hábito, né? De fumar. Falei, vou perder, vou perder, vou perder. E já tava um mês. Que aí eu fiquei umas 2 semanas para me recuperar, até o remédio fazer efeito mesmo, né? E voltar pra academia, e voltar pra uma rotina normal. Quando eu voltei, eu já tava sem fumar aqui em casa, na minha casa. Então eu já parei, falei, já não vou fumar em casa. Mas aí todo final de semana eu falava, preciso fumar. Só que quando eu voltei a fumar, eu fumei o primeiro cigarro, já me deu um negócio estranho. Falei, nossa, esse negócio não é mais pra mim. Mas o que eu falo hoje? Eu não parei 100%. Eu ainda sou o fumante festinha, o fumante diversão. Quer dizer o seguinte, quando chega o final de semana, ou chega uma festa, alguma coisa, eu acabo e bebi, eu fumo. Hoje, por exemplo, eu tô 60 dias sem fumar. Mas, assim, eu já acho que eu já tô num outro patamar. Porque, assim, quando eu vou fumar, o que eu prometi pra mim? Eu posso até comprar um cigarro e fumar 2 no final de semana, numa festa. Mas depois eu amasso ele e jogo fora, mesmo que eu gaste dinheiro. Então, na semana eu perdi o hábito. Meu próximo objetivo é parar 100%. Então, assim, se você tá nesse processo de parar, cara, dá um jeito. Usa chiclete de nicotina, gel, tal, porque assim, vai fazer um benefício para sua vida imenso. Eu, sinceramente, achava que não ia conseguir nunca parar de fumar. Mas agora, perdendo esse hábito, eu falei, cara, consegui, tô vivendo super bem. Claro, você não precisa ser radical na sua vida, não tô falando sobre o cigarro, sobre vários outros hábitos, e tipo, vou virar um monge, vou ficar só rezando aqui assim, ó. Mas equilibre sua vida e viva melhor. Se você gostou desse episódio, eu acho que é esse fechamento aqui sobre parar de fumar. Espero que eu consiga parar daqui a um ano 100%. Se você gostou desse episódio, se inscreva no meu canal, deixa o like, espero que você esteja gostando. Esse é o episódio número 4. Toda vez vai ter vídeos novos. Você tá lá no Spotify também, tá no YouTube, passa para os amigos. Como eu disse, esse é um projeto que eu vou falar de forma contínua sempre, mas eu quero fazer outros episódios editados aqui, principalmente postar vídeos de stand-up e tá sempre aqui renovando, tá bom? Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e até semana que vem.